graça e a paz do Senhor. Abre sua Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Faremos a leitura a partir do verso de número 7. Livro de Isaías, capítulo 61. A partir do verso de número 7. Você que já encontrou, feche os seus olhos. Busque a presença do Espírito Santo nessa noite. Diga: Senhor, a tua palavra vai ser lida. E na tua palavra é tua boca que fala. Aquilo que eu preciso ouvir de ti. Sonda mente, corações, meu Deus. Venha socorrer as nossas dimensões que estão enfraquecidas. Despertar as que ainda não foram despertadas. Zela, Senhor, pela tua herança, o povo de sua propriedade exclusiva. Zela, meu Deus, pelo lugar da sua habitação. Que haja mais espaços para que o teu Espírito habite. Que o nosso corpo venha a ser o templo onde tu verdadeiramente moras. Aumente, meu Deus, o amor por ti. Dai-nos, por misericórdia, capacidade de perceber o teu amor por nós, para sermos constrangidos por este amor, transformados, modificados, meu Deus, e nos levantarmos verdadeiramente diante da sua presença de forma que a nossa existência traga glória ao seu nome. Repreende toda a força do inferno, todo o poder das trevas e fala conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança. Pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Eu vou ler na versão Almeida corrigida o mesmo texto. Diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Somente até aí você pode se assentar. Do que nós precisamos nesses tempos tão difíceis? O que verdadeiramente nós precisamos? Um coração que suspire pela presença do Senhor. A palavra diz em muitos textos: assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. Nós precisamos ter um anseio muito grande pela direção de Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, entramos na presença de Deus, é necessário que tenhamos uma expectativa muito grande de ouvir o falar conosco. E uma vez que entendamos o que o Senhor está nos falando, o nosso coração precisa desenvolver perseverança. É preciso aprendermos a perseverar em Deus, né? Perseverar em Deus é permanecer no lugar que Ele nos colocou, na função que Ele nos colocou, né? Com a expectativa, a esperança e a fé que Ele nos colocou, haja o que houver. Se temos o desejo de avançar, de
crescer em qualquer área, na comunhão, na adoração, na intimidade, financeiramente, nos relacionamentos familiares, no entendimento da vida, é necessário aprender a perseverar, possuir um espírito de perseverança, né? Por quê? Porque a gente precisa analisar a nossa vida a partir de uma vida que está numa trajetória com Deus. Né? Por que Deus mandou esta palavra para este povo e a quem foi endereçada essa palavra? Foi para todo o povo, mas não foi todo o povo que recebeu. Porque não foi todo o povo que chegou vivo até aqui. Não foi todo o povo que chegou preservado até aqui. A palavra foi para todo Israel, mas não é todo Israel do começo do cativeiro que estava na ocasião dessa palavra. É isso que a gente precisa compreender. O povo que chegou até aqui é o povo que entendeu quem é Deus. Às vezes a igreja precisa compreender quem é Deus. E coisas básicas que a gente precisa de compreender quem é Deus, né? Parece redundante, espero que não seja, né? Deus é Deus. E Deus é Deus significa Ele é soberano, o projeto é dele, Ele não pede conselho para ninguém, ele não revela além do que Ele deseja revelar, Ele manda, Ele conduz, Ele é fiel naquilo que nos faz conhecer e não existe outro caminho a não ser Ele. É simples. Né? Então nós precisamos fechar com isso. Deixar que isso nos preencha e nos modere. Né? Por quê? Porque senão nós não vamos atravessar as barreiras que precisamos atravessar. Nós não vamos sobreviver aos intempéries, às dificuldades que Deus às vezes envia porque nós endurecemos o coração. Que Deus às vezes permite para provar algo maior, ou para nos tornar maior do que nós estamos, ou para simplesmente dobrar o que temos. E a gente nunca sabe por que o intempérie está acontecendo. E a gente vai sabendo, né? Deus ele vai mostrando geralmente tudo que Deus faz, Ele faz na caminhada. Né? Quem não começa uma caminhada espiritual com Deus, e por caminhada espiritual eu quero dizer, uma vida que corresponde àquilo que eu professo, que eu acredito, uma vida que manifesta uma coerência entre o que eu digo, o que eu creio e o que eu vivo, não pode ter uma ruptura, não pode ter uma interseção, uma descontinuidade. Né? Eu não posso subir aqui no culto, dizer que eu amo as vidas e quando alguém me decepciona, eu jogo na mão de Satanás. E quando alguém me decepciona, eu estou com ódio daquela pessoa como o ímpio odeia. Ou eu acho que aquela pessoa, eu reduzo aquela pessoa a nada dentro de mim e me torno completamente indiferente a ela. Isso não é caminhar com Deus. Caminhar com Deus só pode ser apontado como caminho com Deus aquilo que não descontinua entre o que você acredita e o que você faz. Às vezes pode haver um vacilo, pode haver uma queda, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas a caminhada tem que ser retomada. Né? A palavra diz assim, volta de onde caíste, se arrepende, para que continues a caminhar. Então, não é todo o povo que recebeu esta promessa, mas o povo que entendeu quem é Deus. O povo que no meio da dificuldade, o povo que no meio da correção de Deus, né? No caso do texto, era correção. Por que este povo se encontrou numa situação de vergonha, de morte, de miséria, de escravidão? Porque endureceu o coração, porque Deus mandou várias palavras, porque Deus enviou vários profetas e eles escolheram ficar com seus sentimentos, com a sua lógica e com as suas atitudes. Então Deus permitiu o ataque do inimigo, Deus permitiu a derrota na batalha, Deus permitiu a morte e Deus permitiu
40 anos de escravidão. E Deus permitiu que não sobrasse praticamente nada. Mas há um povo que no meio desta caminhada, que no meio da correção, entendeu quem é Deus. E firmou a fé nas promessas. E disse, vou esperar, porque Deus não vai nos destruir, porque Ele não é um Deus destruidor. Ele nos fez conhecer que Ele nos ama, que somos o seu povo, que tem vitória para nós, que vai nos erguer e que toda a terra o conhecerá por nossa causa. Colocou, estabeleceu. E não saiu deste lugar. Na nossa caminhada, às vezes passamos por momentos muito difíceis. Se nós pensarmos logicamente, naturalmente, esse momento está muito difícil. Já não está mais seguro nem ficar dentro de casa. E não existe uma esperança firme de quando esta ameaça sairá sobre a terra. Não se sabe por quanto tempo mais a terra vai ter que conviver com essa situação completamente nova. Um mundo que é estruturado em cima da conexão, agora vai ter que estar se reinventando e sobrevivendo através do isolamento. É uma mudança drástica. As pessoas as famílias estão brigando muito dentro de casa. Brigas familiares. Muitos casais estão se separando porque estão tendo que conviver sozinhos dentro de casa. A gente pergunta, se não tem casou, não? Então, o tempo é difícil demais. Mas acontece que Deus tem uma promessa de esperança, de vitória e uma promessa de restituição. Essa palavra é muito poderosa. Só que não adianta nós recebermos uma palavra poderosa e termos um espírito que não persevera nessa palavra. Não adianta ter um espírito covarde, um espírito acomodado. Você sabe que não querer aprender é um pecado muito grave? Por quê? Porque a criança é obrigada a aprender e a Bíblia começa mandando o pai ensinar a criança a conhecer. Ensina o menino também que ele tem que andar. E tem gente que não quer dar conta da vida, não quer dar conta da realidade. Tem pessoas que chegaram num momento como esse, sem nenhuma economia bancária, por pura falta de administração. Não é porque Deus não mandou, não é porque não teve. É porque não priorizou, não se organizou, não plantou com Deus. Agora o momento chegou. E aí? Pessoas que se isolam dentro das suas realidades e não se preocupam em querer ensinar o irmão a despertar. A Bíblia fala que, gente, nós temos obrigação de aprender e nós temos obrigação de dividir o que sabemos. Paulo foi muito claro às igrejas. Quem sabe mais divida com quem sabe menos. As pessoas ficam dentro da igreja, aqui não, mas no geral. Durante muito tempo, no começo da minha caminhada, eu não queria uma igreja congregacional, eu queria um caminho mais fácil. Eu queria que o povo aprendesse a vir para a igreja, se relacionar com Deus, com o altar, viver a fé, dar bom testemunho dentro de casa, conquistar a vida e pronto. Porque a convivência entre os irmãos não traz fruto bom. Ter uma igreja onde os irmãos convivam entre si, frutifiquem para ver, é muito difícil. Quando você vê alguém se ajudando na casa do outro, para comer, para conversar, geralmente não tem um momento de oração. Geralmente o assunto não é a palavra de Deus. Geralmente não há uma edificação para crescimento. Não há um alerta para se temer a Deus. Há sim um ajuntamento para falar mal
de quem não está presente, e um daqueles que estavam falando, o outro escutando, vai contar depois. E o resultado, eu não querendo sair da igreja por causa do outro. Eu trabalho não. Depois eu desisti, falei, não, vamos fazer. Vamos tentar fazer a igreja virar uma família. Uma família que se ame, uma família que aprenda a conviver, uma família que aprenda a respeitar o limite do outro, uma família que não despreze o outro no coração, uma família que não se coloque para julgar, nem para apontar. Para isso já tem Satanás e toda a base do inferno. E alguém que acredite na transformação através da pregação da palavra e do derramamento do Espírito e da unção da presença do Altíssimo. Temos conseguido. Mas não foi fácil. Então, quando eu quero falar de perseverança, é necessário falar de foco. Qual é o foco que você tem para a tua vida? Em que você vai espelhar a sua vida? Por quê? Porque, por pior que seja o momento que você está vivendo, se Deus é Deus para você, o que Deus tem para você no final é, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Entende isso? Ao invés da humilhação, que ele se regozijará em sua herança, pois ele dará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Esse é o seu final. E não existe outro. E o tempo dessa liberação, ele chega. Agora, se eu não aprendo a perseverar nos momentos de dificuldade, eu não me torno mais forte do que eu sou, eu não aprendo mais do que eu sei, eu não me torno mais prudente do que eu sou, e por que Deus me daria algo a mais do que eu tenho? E é necessário também trazer uma palavra de Jesus, né? Aquilo que Ele te dá, multiplica. Não seja uma pessoa estagnada. Não seja um conformado. Não seja um acomodado. Porque na parábola dos talentos, o Senhor Jesus disse que aquele que não multiplica o que recebeu, até o que ele tem, ele perde. Até o que ele tem, lhe será tirado. Então você precisa fazer multiplicar o seu dinheiro, fazer melhorar o teu casamento, a tua relação com os seus filhos, a tua comunhão com Deus, prosperar o seu ministério. Você não pode descansar e nunca pode perder de vista a liberação que te espera na caminhada com Deus. E é o momento do povo de Deus se firmar nisso, porque está na hora de ficarmos mais fortes. Se cada barreira que se levanta diante de nós nos acomodarmos, nós vamos ficar no mesmo lugar e vamos começar a retroceder. E a palavra nos diz que Deus tem uma liberação de vitórias, Deus tem uma liberação de soluções para nós. Por quê? O Deus em quem caminhamos, cuja presença caminhamos, Ele é um Deus restaurador, Ele é um Deus que renova, Ele é um Deus que ressuscita e Ele é um Deus que restitui. Pastora Crhys, qual é a palavra que Deus tem para essa igreja? Uma palavra de restauração de vidas para aqueles que têm insistido no propósito, para aqueles que têm esperado por Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Pastora Crhys, é para todo mundo? Não. Como é que está a tua insistência? Como é que está a tua perseverança? Como é que está a tua caminhada? Como é que está a sua fé? Né? Nós estamos passando por um momento difícil. E é um momento que nós precisamos orar a Deus, orar pela obra do Senhor. Você tem orado pela obra do Senhor? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Orem pela obra do Senhor. O que é que Deus quer que nós façamos neste período, nessa época? Né? É um período que está todo mundo achando que vai morrer. As pessoas espirram, se tiver febre, se tiver falta de ar, infarta. Vocês conhecem a história, esqueci, da cobra e da lagartixa? A cobra e a lagartixa fizeram um combinado.
A cobra chegou para a lagartixa e falou assim: você percebe que ninguém tem medo de você? Você pode morder, pode dar 5 mordidas, 6, ninguém está nem aí. Aí a lagartixa disse: não, mas não é porque eu não sou perigosa, não. É porque você já tem fama de venenosa, você tem fama de mortal. A lagartixa falou assim: a cobra, que isso, a lagartixa? Eu te provo. Vamos fazer um trato. Nós vamos nos esconder atrás da moita. Primeiro vai passar uma vítima. Eu vou morder. E você vai aparecer. Você vai ver que a vítima vai morrer. E assim eles fizeram. Esconderam atrás da moita, a primeira pessoa que passou, a lagartixa foi lá, e a cobra apareceu. Quando a pessoa veio: ai, a cobra me mordeu, é venenosa, eu estou morrendo. Menos de 2 horas da morte. A lagartixa viu? Eu não te falei? A cobra não, você vai ver que o meu veneno é fatal. Agora vamos inverter. Eu vou morder e você aparece. Vai morrer do mesmo jeito. Esconder atrás da moita, cobra e a lagartixa. Veio a próxima vítima e a cobra foi, mordeu, apareceu a lagartixa. A pessoa: ai, está doendo demais, é uma cobra venenosa. Alguém disse: não, foi só uma lagartixa. É uma lagartixa? Mandou, vai passar. A pessoa seguiu, não morreu. Então, as pessoas, o coronavírus é uma realidade? É uma realidade, é uma doença que ninguém sabe direito como é que ela funciona, como é que ela progride, nem o que faz ela parar, a classe médica está pedindo, mas as pessoas entram em pânico. Ontem uma pessoa me ligou 2 horas da manhã, estava no hospital junto com o marido, diagnosticado com corona, o resultado sairia hoje, mas fechou todos os sintomas, já estava fazendo tratamento há 5 dias, teve piora respiratória e foi para o hospital para ser entubada. E me ligou desesperada, já falando assim: a pessoa da área da saúde disse: pastora, eu estou rompendo com a minha profissão, se eu sair daqui, ela já se via morta. Se eu sair daqui, eu vou para outra área, eu vou fazer qualquer coisa, da saúde eu não trabalho mais. Eu falei: para! O que você tem mesmo? Corona, pastora! Eu falei: mas vamos repreender o corona. Ela repreendeu o corona. Eu falei: sim. Aqui, na minha igreja, ninguém vai pegar a corona. Eu falei: não. Eu falei: não, determinei. Eles que se lutem por as outras doenças, que corona pega. Amém. Lute o dobro. Corona vai pegar, não. Eu falei: então, eu vou orar por você, você não vai ser culpada. Eu falei: mas você crê? Não vai ser acalmando. Mas o problema é que Deus cura o corona. Não posso ter certeza agora que Deus vai curar o corona. Vou repreender a falta de ar, vou repreender o vírus, vou repreender o demônio que está no vírus e o medo que está em você. É que eu não trouxe o celular que eu ia ler para vocês. Terça-feira eu li. 2 horas depois, ela mandou a mensagem. Saiu os exames, a respiração estabilizou, a médica não sabe dizer como, mandou para casa, está em casa até agora. Não vai voltar para o hospital e não vai progredir. Amém. Estão entendendo, minha gente? Então, está na hora da igreja saber o que é que Deus quer que você faça. Ah, não, pastora, eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu saio para trabalhar, para a igreja eu não saio, não. Tem gente que toma essa medida. Eu não estou estimulando ninguém a se aglomerar em pleno coronavírus, mas eu estou dizendo que a tua prioridade tem que ser Deus, tem que ser o reino de Deus, e que você não tem que buscar Deus só por você, não. O meu povo não tem ninguém com coronavírus, mas e os outros? E os outros? E os problemas decorrentes do coronavírus, você precisa ganhar dinheiro porque as pessoas vão precisar de comida, as pessoas vão precisar de roupa, as pessoas vão precisar de oportunidade, as pessoas vão precisar de emprego. Cadê os empresários que não vão fechar a porta na crise porque Deus sustenta eles? Tem não? Você também baixou a porta do seu estabelecimento e escondeu? Não estou falando que não pode trabalhar. Eu estou dizendo que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Senão, as coisas que você precisa, elas não serão acrescentadas na sua vida. Eu sei que este momento vai trazer para nós um grande momento de restituição vindo da parte de Deus, porque esse é o ano da fé. Amém. Eu queria que a igreja toda pegasse.
Mas quem não quiser pegar, eu não posso julgar. E eu também não posso obrigar. Entende? O que eu posso fazer, eu estou fazendo, eu estou pregando. Né? Aquele que segue obedecendo, aquele que segue oferecendo ofertas sacrificiais, aquele que continua estando na casa de Deus, naquele dia que você está exausto, com pouco dinheiro, apertado, com a cabeça cheia, e você não cessa a sua caminhada. Você não para a sua caminhada. O tempo vai mudar, o dia vai virar, e a resposta e o poder de Deus vão chegar até você. O Senhor está dizendo para Isaías que Ele vai recompensar duplamente. Quem é este Deus que nós servimos? É um Deus que corrige, é um Deus que permite a dificuldade, mas quando você persevera, quando você não desanima, Ele te recompensa, fala comigo, duplamente. E o Senhor está dizendo para Isaías que Ele ia trazer recompensa duplamente. Pelo quê, minha gente? Fala comigo. Pela perseverança. Eu quero lembrar você que o Senhor dobrou a sorte de Jó, restituiu tudo em dobro a Jó, porque Jó perseverou. Lá no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, dos versos 2, capítulo 2, verso 18, diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Aí o 19 diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. É interessante que quando a gente passa por um momento de privação, de dificuldade, além do sofrimento e da ansiedade, né, que aquele momento nos traz, existe uma vergonha, porque parece que a gente não é de Deus. As pessoas estão nos enxergando como quem não pertence a Deus. Pessoas menores que as outras, pessoas mais ruins do que as outras. Entende? Como se nós fôssemos apenas responsáveis pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, e que não haveria um reparo. Como se a gente não tivesse um propósito nessa existência. Porque as pessoas, quando nos veem passando por dificuldade, nos julgam como se não fôssemos de Deus. Mas nós sabemos que Deus está nos aprimorando para nos acrescentar mais. Nós sabemos que o nosso maior ganho não é o patrimônio dobrado, é o conhecimento a mais, a experiência a mais, o fortalecimento a mais que nós passaremos a ter da parte do nosso Deus. O Senhor está dizendo que irá mostrar zelo por você, terá piedade de você, que irá responder suas orações como fez com o seu povo no passado. Eu preciso entender isso. Amém. O Senhor tem zelo por mim e Ele vai mostrar. Na hora da dificuldade, o zelo do Senhor está sobre nós. A dificuldade faz parte do zelo do Senhor para conosco. Amém. Só que vai chegar o momento que Ele vai evidenciar que Ele cuida da gente. E aí todo mundo vai perceber. E aí ninguém vai conseguir negar. Né? E é interessante que as promessas de Deus dizem assim, que o Senhor Ele vai trazer trigo, vinho novo e azeite. E o trigo, ele representa uma prosperidade. O vinho fala de alegria. E a alegria fala de força. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa alegre, mesmo nos momentos mais terríveis que ela passa na vida, ela tem força. A nossa alegria, ela não é marcada pelo sorriso. A nossa alegria é marcada pela presença do Espírito Santo em nós.
pelo entendimento que nós temos da fidelidade de Deus para conosco, pela certeza que nós temos que Deus é um Deus que zela e cuida de nós. Então, aquele que tem vinho, aquele a quem Deus dá alegria, é aquele que tem força para perseverar, o que não desiste. É o que não se amedronta, é o que enfrenta o que tem que ser enfrentado. Receber vinho novo é receber uma nova unção. É receber uma nova força. Né? Então, Deus vai dar o bastante, o suficiente para satisfazer, né? Aquela insatisfação, aquele vazio, aquela frustração de não conseguir nenhum resultado. É lá que a provisão de Deus vai intervir. O que é que está faltando na tua vida? Né? A intervenção de Deus, ela vai chegar lá. Aquela situação, né, que fica lá, às vezes identificada e às vezes não identificada. E o Senhor está dizendo, eu estou tirando de você, eu vou arrancar isso de você. Isso tem sido o seu opróbrio, isso tem sido a sua humilhação, né? E o povo entrou naquela situação por atitude de desobediência, mas por ter perseverado, não desistido e não murmurado, o Senhor vai arrancar aquela situação deles. Eu acho isso complicado. Existem situações que nos bloqueiam a nossa vida e bloqueiam a nossa sorte. Eu não sei se você já tiveram essa experiência, né? Alguma situação que você fala assim, eu já fiz tudo que eu podia. Eu já briguei, eu já calei, eu já chorei, eu já sorri, eu deixei para lá, eu levei conta, e isso não muda de jeito nenhum. É Deus que precisa arrancar. E a perseverança faz Deus arrancar exatamente este invasor. Na verdade, Deus nunca planeja o mal para os seus filhos. Mas quando a nossa cultura, as maldições sobre nós, quando por alguma permissão de Deus, que às vezes a gente nem saiba o porquê, nós nos encontramos retidos dentro daquela realidade, nós podemos dizer que a ação de um demônio invasou e ele veio para estabelecer na vida do povo de Deus aquilo que não é de Deus. E parece, sabe aqueles momentos que parece que o inferno está iluminando o RH? É mentira. Porque o Senhor tem dia e hora para arrancar esse invasor. E ele promete arrancar. E o ano de 2020 é o ano que esse invasor ele vai ser arrancado do nosso meio, né? O verso 20 diz assim: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. O invasor, aquele problema, aquela situação que tem pesado a sua vida, o invasor, aquilo que tem sido um peso na sua vida, Deus está dizendo, eu vou levar para longe de você. Aquela incapacidade de prosperar, Deus vai levar para longe de você. Amém. Aquela situação que parece que não vira, Deus vai levar para longe de você. Né? O Senhor, Ele tem feito coisas grandiosas e Ele vai fazer coisas grandiosas porque Ele vai tirar o invasor que está fazendo você consumir a sua energia em vão e vai trazer a recompensa que a tua energia nunca traria. Você vai ver a mão do Senhor é que trouxe. O Senhor tirou o invasor e o Senhor trouxe a recompensa. Amém. E não vai ficar marca, déficit, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de saúde, nem de vergonha, nem de nada. Amém. Essas são as promessas que repousam sobre nós. Amém. Mas é necessário que nos levantemos nesta promessa. A palavra que o Senhor falou com Israel é a palavra que se cumpriu. E a palavra que o Senhor está falando conosco é a palavra que vai se cumprir. Agora, o que é que precisa acontecer? Tirar a expectativa da morte
tirar a expectativa do medo e colocar a expectativa do mover de Deus. Entendeu? Ou não? Tira a expectativa do fracasso do nada. Pastora, o que eu tenho que fazer de fato? Desenvolver o espírito ousador. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Sabe o que acontece com uma pessoa que tem um espírito covarde? Por que ela não prospera? Porque Deus, Ele não age na vida de quem não entende. Deus, Ele é um Deus que se revela. A Bíblia diz assim, que o Senhor não faz nada nessa terra, sem antes não se revelar, ou revelar a sua vontade aos santos, aos profetas. Pastor, eu não sou profeta. Profeta é aquele que anuncia a vontade do Senhor e denuncia o que Deus não se agrada. É aquele que sabe o que Deus está fazendo e vai fazer. A igreja, o dom da profecia repousa sobre a igreja toda. Eu não estou falando do dom da profecia. O dom da profecia é outra coisa. Eu estou falando que toda a igreja ela tem o espírito da profecia. Todo mundo. É um anunciador de Deus aqui nessa terra. Só que quando a pessoa ela tem um espírito medroso, medo no lugar da ousadia. Quando o espírito da pessoa é um espírito medroso, ela não consegue se dar conta da realidade que ela vive. O cérebro corta. Ela busca o engano. Por quê? Porque a dor se abate e parece que o caos se estabelece. Né? Na verdade, este seria o princípio da psicose. A pessoa que tem psicose, loucura, ela não consegue caminhar na realidade. Você consegue vir e de repente ela embora tudo. Aí ela já não sabe mais, aí zero tudo. Ela já não sabe mais nada. Né? Por quê? Porque ela tem medo. Né? Por isso que o Senhor não deu para aqueles que são dele espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Você vai saber exatamente o que está acontecendo. E vai ter uma revelação progressiva. Só que em cima daquele caos, Deus vai falar o que Ele tem para você. E você vai começar a estruturar dentro de você o que Deus tem para você. E você vai trabalhar na direção do que Deus tem para você. Você vai manter seu coração limpo. Você vai depender de Deus para perdoar. Você vai depender de Deus para plantar. Você vai depender de Deus para não desanimar. Você vai depender de Deus para saber o que é que Ele quer fazer com você e para estabelecer o futuro da sua casa e o futuro da sua vida. Pastora, mas assim, e os momentos mais complicados? Sim, tem momentos que você precisa esperar os rojões explodirem. E você sabe que não tem como você não ficar apreensivo quando o rojão está explodindo. Mas você vê o rojão explodindo, mas você sabe que Deus vai vir e vai restituir o que aquele rojão explodiu. Amém. Que não é a marca da explosão do rojão que vai ficar. É a marca da restituição de Deus. Amém. Não é os tempos de crise, de vergonha, de briga, que eu passei vergonha no condomínio, passei vergonha na minha rua, porque rolava na rua com os outros, que vai ficar. É o tempo da restituição. Porque o Senhor tem para o seu povo um tempo de restituição. Entende? Então, esta parte, ela precisa ser nossa. A perseverança, ela se dá em cima das promessas. Em cima da confiança. E junto acontece o desenvolvimento de um espírito ousado. Que não para, que não desiste, que não se paralisa diante das circunstâncias. Né? Então, está na hora de nós planejarmos, o que nós vamos começar a fazer agora, porque o tempo da restituição está para se manifestar. E o tempo da restituição se manifesta para a igreja toda, ele se manifesta na sua vida pessoal, ele se manifesta nos seus projetos, né? Até naqueles detalhes que você nunca se atentou, mas Deus, ele não se esqueceu. Né? Então, nós precisamos nos preparar para plantar, buscarmos ver de Deus o que nós não estamos vendo
e trabalhar para que coisas grandiosas da parte de Deus encontrem espaço para se realizarem na nossa vida, né? O verso 22 diz assim: não tenham medo dos animais do campo, pois as passagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Deus está dizendo que não vai faltar pasto, as árvores estão dando seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas. Ele está falando que grande prosperidade está chegando para nós, né? Prosperidade é aonde você precisa que ela chegue. Prosperidade é em todas as áreas. 23 diz assim: o povo de Sião alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. O povo da Vinde, Celebrai, alegre-se e regozije-se. Porque a chuva de outono é aquela que passa vários dias caindo e deixa a grama muito verdinha. Está preparado para isso? É essa chuva que o Senhor vai fazer cair sobre nós. E toda a sequidão ela vai ser removida. Vai vir um novo momento da sua vida e vai chegar na mão do Eterno. Não aceite qualquer coisa, não aceite laço como bênção. Se desligue das coisas que estão ocupando o lugar das bênçãos, né? Na sua vida, porque quando o derramar das chuvas de bênção do Senhor chega, os acontecimentos eles começam a mudar e você não entende por quê. Da mesma forma que o dia ruim chega sem aviso, o Senhor também cancela o dia ruim e inaugura outros tempos sem você perceber. Mas acontece que já te foi comunicado e a esperança nunca saiu de dentro de você. Uma das coisas, né, que a gente escuta na comunidade médica é que de pessoas, né, relatos de pessoas que estiveram quase mortas e que reviveram, né? Já vi muitas histórias e as pessoas falam que quando elas estão muito mal, né, entubadas ou em coma, ou não importa, a vontade de desistir é muito grande. Entende? Diz elas que a vontade de parar de lutar e ir embora. Né? E quando pergunta assim, o que foi fundamental para você não morrer? Eu consegui não me entregar. Né? E tem pessoas que se entregam na vida. Elas não estão no último momento da vida, mas elas já se entregaram. Elas se entregaram a um momento de cansaço, elas se entregaram a uma situação que elas identificaram assim, eu não vou conseguir minha casa, eu já tenho tantos anos. Eu não vou conseguir isso aqui, porque eu já perdi isso aqui. Isso aqui não vai dar certo, porque eu já vivi tantas experiências assim, não dá para viver essa experiência aqui. Entende? Elas desistem, elas não persistem no Senhor. Elas não permitem que o Senhor lhes mostre o que Ele precisa mudar nelas. Elas não permitem que o Senhor lhes mostre como desejar coisas boas. A gente aprende a desejar coisa ruim. Sabia que os desejos ruins que você tem, todos foram aprendidos? Todos foram aprendidos. Você não nasceu sabendo nenhum. Você tinha uma inclinação, é diferente. Só que quando a gente nasce do Espírito, o Senhor nos dá outra inclinação. Então, por que não bom? Pastora, né, como Davi, eis que iniquidade foi gerada. Verdade. Só que agora nós nascemos da água e nascemos do vinho. Recebemos um coração que se inclina para a santidade. Um coração que tem desejo de obedecer. Porque não nos permitimos aprender. Então, aprende a desejar coisas novas. Né? Buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, isso é uma mudança de desejo. Não é o que você quer. O Senhor vai dizer, você não quer buscar o reino dos céus. Você quer buscar a sua vontade. Não, vamos trocar. No lugar da sua vontade, você vai aprender que é buscando o reino de Deus, que a sua vontade é aperfeiçoada e realizada. É um ensinamento. O desejo muda. Tenha o desejo de chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quiser, um dia você vai olhar nos olhos de Jesus
Você vai ver as marcas físicas dos pés e nas mãos dele. Você vai conseguir enxergar nos olhos do Senhor toda a dor que ele suportou por você, todo o amor que emana dos olhos dele por você. Como é que você vai estar? Como estarão as suas mãos diante dele? E como estarão as coisas que ele colocou na sua mão? Como será a sua prestação de conta? O povo de Deus não pode ficar nas mãos do inimigo para sempre. A sua vida não pode ficar na mão do inimigo para sempre. Você não pode ficar com medo de macumbeiro, de feiticeiro, sem saber resolver, sem saber guardar a sua língua, sem saber manifestar uma fidelidade, sem saber passar por um momento difícil sem murmurar. Você não pode. Você precisa se fortalecer para que ele possa mudar os tempos da sua vida, para que ele possa mudar as histórias. As eiras ficarão cheias de trigo, verso 24, os tonéis transbordarão de vinho e de novo azeite. Prosperidade, força e unção. O que você precisa? O Senhor vai fazer transbordar sobre você. Prosperidade, a alegria, que é a força e a unção. A sabedoria dele, a presença dele. E o 25. Vou compensá-los. Restituí-los-ei pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador e o meu grande exército que enviei contra vocês. Deus vai restituir anos de vida, coisas que ficaram para trás, que foram perdidas, anos de dores. Deus vai restituir. Ele vai restituir. A restituição de Deus é em todas as áreas. A restituição de vida, os anos que foram consumidos, em tudo. Quantas coisas que o diabo muitas vezes trabalhou para consumir, para tirar, para roubar. Mas quando a pessoa começa a desenvolver perseverança, e essa perseverança a torna mais forte em Deus, o Senhor restitui o bloqueador, o Senhor restitui o espírito do nada, o espírito do caos, o espírito que a pessoa não consegue vencer, porque ela não consegue entender o que está acontecendo. O espírito de confusão toma conta da pessoa, que ela anda de fracasso em fracasso. O Senhor vai tirar esse espírito e o Senhor vai mandar a provisão. Vai derramar o poder de multiplicação. Vocês comerão, 6, abundantemente até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu gosto disso. Existem situações que nós vencemos que são como pontes que nós atravessamos. Passou. Não volta. Você vai ter aquilo, acabou. O que você se fortalece, entende, persevera, ousa, que Deus faz, volta mais. É como os egípcios. Nunca mais os israelitas ouviram. Nunca mais. Eles ficaram no mar para nunca mais. Foram 400 anos de opressão? Foram, mas já depois desses 400, quantos já passaram? E assim será. E o interessante é que a ponte que você atravessa é uma unção que você deixa para o seu filho. É uma unção que você deixa para a sua descendência. É um conhecimento que fica para a sua família. Entende? De tudo que a gente faz na vida, não existe nada melhor do que servir ao nosso Deus. É uma grande chuva de providência, uma grande provisão, vinda da parte do Senhor, que está chegando. Quem se levantará para receber? Mas eu sei que aqueles que desejam
e serão. E será suficiente. Se coloque de pé. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Apresenta ao Senhor o seu interior. O seu coração. Apresenta esse espírito do inferno. Esse espírito do inferno que não te deixa prosperar. Esse espírito de esquizofrenia divide a sua mente. Você começa a sentir um pânico, você começa a sentir um medo, você começa a sentir um vazio, você começa a sentir um desânimo, e você começa a alimentar a sua carne. E o Senhor está falando assim: eu tenho um tempo em que esse tempo será esquecido para inaugurar na sua vida. Eu tenho um tempo em que esse tempo será lembrado sem precisão adequada. Você terá se esquecido. Eu tenho um tempo que só eu tenho o poder de fazer acontecer no vosso meio. Pede para Ele firmar a sua mente e firmar o seu coração. E que, para Senhor, eu preciso saber quem és tu. De verdade, por mim. Esse demônio de morte, você não sabe. Às vezes o demônio planejou para te matar amanhã. Você não sabe. Durante a noite. Você não sabe. Mas o Senhor tem outros planos para você. E ocorre que você está esperando por esse plano. Eu vou repreender esse espírito de caos. É o espírito que se opõe ao que Deus tem para os seus. E vai ser muito forte. É um preparo para a intervenção do alto. Amém. Sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Abre o seu coração e fala: meu Deus, o trigo, ele vai ser multiplicado. Celeiros vão transbordar. Não olha, não, pastor, lá em casa não sabe como é que está. O Senhor vai mudar esse tempo. Ele vai tirar esse espírito. O que ficar na tua mão será multiplicado. Prosperará. O Senhor te dará um tempo de alegria, de felicidade. Um tempo de contemplar a vitória da sua casa, a vitória da sua família, de ver as pessoas se levantando em Deus. É forte, o Espírito Santo está aqui de maneira tão poderosa. E é Ele que opera, e Ele que faz. E nós nem precisamos falar mais muita coisa. Nós só vamos pedir para que o fogo desça do alto. Apresenta o teu coração, porque o fogo vai descer do alto. Ele vai consumir o espírito da morte. A perseguição, a acusação sobre você. A ridicularização. Pessoas que te ridicularizam. Elas riem de você. Dentro delas você é inferior a elas. É daí que fortalece o espírito do caos. Eu quero repreender esse demônio nessa noite. Pessoas que te ridicularizaram. Desde o bullying da escola até o dia de hoje. Você vê nos olhos dela. Não é sincero. Você não tem importância para elas. Mas o Senhor te chama para se importar com Ele. E amar até os que te odeiam. Então você não vai precisar que ninguém se importe com você. Porque Ele se importa. E porque você foi chamado para se importar. E não é o que as pessoas sentem em relação a você que vai mudar a sua história. É o que você sente em relação a Deus.
E o que Deus te faz sentir em relação às pessoas. Entendeu a diferença ou não? Entendeu a diferença? Amado e querido Deus. Aleluia. Santo e exaltado eternamente seja o seu nome. Ó meu Senhor, coloca o sangue de Jesus Cristo sobre o altar desta igreja. Cubra o altar desta igreja com o sangue da misericórdia, com a força da aliança, o sangue da aliança, o sangue que fala que nós te pertencemos. Não é porque nós queremos, é porque o Senhor nos escolheu. Não é porque nós te amamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Não é porque nós nos seguramos em ti, mas porque o Senhor nos segura. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Meu Deus, envia anjos guerreiros aqui. Porque tem pessoas, meu Deus, que estão fazendo um concerto. Tem pessoas que estão descendo, meu Senhor, lá embaixo. Tem pessoas que estão mergulhando dentro da sua alma, dentro do seu passado. Pessoas que estão dizendo assim: eu sei que o inferno, a escravidão, ela se apoderou de dimensões da minha vida, mas eu tenho andado num caminho de perseverança. Aleluia, apresenta a Deus. O Senhor vai fazer silenciar o acusador agora. A voz do acusador seja silenciada no mundo espiritual. A voz do desdenhador. Meu Deus, essa pessoa é ridicularizada. O ímpio que não te conhece zomba dela. O crente que te conhece, mas não é perseverante, não espera por ti, zomba dela. O pai e a mãe zombaram, desprezaram. E aí esse espírito de caos tomou conta da mente dela, tomou conta dos sentimentos dela, tomou conta da estrutura mental dela, emocional, do aparelho psíquico, da alma dela. Aleluia. Aleluia. Manda o espírito de louvor embora. Vamos mandar. Pode mandar. Você vai começar a caminhar na paz. Na paz. A paz vai invadir o teu coração. O Senhor acaba de quebrar a armadilha do espírito do caos. Tirou o poder dele, jogou ele no chão. A minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. É a ordem de Deus. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Aleluia. Meu Deus, nós chamamos agora o poder da tua vida sobre nós. O poder da vida daquele que foi para a cruz, que se entregou à dor e venceu ela. É forte. O domínio da dor da tua alma cai agora. Você vai suportar a dor, vai vencer ela, vai caminhar acima dela, vai receber o tempo da restituição do Senhor. Louvado seja Deus. Aquele que penetrou na morte, se entregou à morte, para destruir
Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos. Levanta sua mão direita, meu amado. Chama essa vitória para a tua casa agora. É para chamar. Chama essa vitória para a sua casa.